Os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Começou a dar um friozinho já. Começou a esfriar. Mas graças a Deus por nós que estamos aqui. Acredito que vamos dizer que, como Maria, escolhemos a melhor parte, né? Estarmos na presença do Senhor, estarmos na casa do Senhor, aos pés do Senhor, para juntos nós aprender um pouquinho da palavra do Senhor, né? Falar, tivéssemos bastante pessoas, né, para ouvir a palavra. A lição 5, casamento é para sempre. Nosso texto áureo, a palavra de Deus diz assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Objetivos da lição: apresentar 3 tópicos: apresentar a condenação do adultério, mostrar que o que rege o coração regerá também o corpo, e afirmar a indissolubilidade do casamento. Nossa introdução: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, está lá no livro do Êxodo, 20:14. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Desde o princípio, quando Deus instituiu o casamento, lá no livro do Gênesis. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração do homem. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, que estão firmados na palavra de Deus, procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal, do casamento. Hebreus 13:4 vai nos dizer: digno de honra entre todos seja o casamento, seja o matrimônio. Coloque em evidência a honra que isso traz para nós, porque desde o princípio Deus, quando instituiu o casamento, Ele já colocou a família como base da sociedade. É a base, de toda uma sociedade. Se nós vivemos hoje numa sociedade pervertida, corrompida, é porque a base da sociedade está sendo corrompida. Porque se a base da sociedade tiver firmeza, tiver dentro da palavra, tiver dentro da sã doutrina, dos bons costumes, nós não teremos uma sociedade corrompida. A gente já aprende desde pequenininho, é lá dentro do nosso lar, não é lá na escola, ou muitas das vezes aqui na igreja, logicamente, os professores, as tia lá, ensina, mas a base é lá dentro do lar. Lá dentro do lar é que ele vai aprender que não pode pegar o que é do amiguinho na escola, que não pode pegar o que é do outro, que não pode falar mal, que não pode falar um palavrão, que não pode. E muitas das vezes depois lá na frente a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, que quando ele for velho não vai se desviar dele. Eu tenho uma experiência, uma promessa ainda na vida do meu filho, Deus tem falado sempre comigo para ele ficar tranquilo. Mas muitas das vezes nós vemos e nós temos testemunho de pessoas quando vêm: nossa, mas a educação do teu filho, foi a maneira que nós aprendemos a ensinar dentro do nosso lar. Desde pequenininho, a primeira vez que falou uma besteira em casa, pode ter certeza que ele já foi corrigido e nunca mais. Hoje nós vemos dentro das salas de aula os alunos discutindo, batendo no professor, falando bobagem. E onde é que aprende isso? É dentro de casa, é dentro da casa. E a base do casamento, antes de vir o filho, é a mãe e o pai.
o relacionamento, é o casamento, né? Então, nós vamos dar, nessa lição, falar um pouquinho hoje, né? Então, a respeito do caráter vitalício do casamento, né? E aqui eu gostei dessa palavra, do caráter, né? Do caráter, porque aí nós vamos formar, né? A partir de um casamento começa-se a formar a próxima geração. A partir de um casamento são as próximas, né? Que vai se formar a partir de dois, a partir desse laço, né? E todo seguidor de Jesus tem em alta conta, né, essa instituição do casamento. É uma instituição vinda de Deus para o homem. Foi Deus que criou o casamento e colocou agora nas nossas mãos. Eu vou dizer para nós que veio isso como um presente para nós. Quando Deus fala lá, não é bom que o homem esteja só, e colocar uma adjutora. Isso quer dizer, é um presente, é uma adjutora, né? Se você pegar a adjutora, vai ser alguma coisa que não é para atrapalhar, não, mas é para completar. É para completar. Quando ele falou adjutora, e Deus deu o exemplo para nós, que Deus faz o quê? Tira uma costela do homem e fez a mulher agora para quê? É para completar aquilo que está faltando no homem. É para completar. Então não é para trás, né? Ou é do lado, ou é na frente, não, mas é junto com o homem. É por isso que nós temos, quando nós contraímos agora o matrimônio, nós temos essa adjutora para estar ao nosso lado, né? Para nós trabalharmos, para nós conquistarmos, para nós fazermos algo a mais, né, na nossa vida, para Deus e na nossa própria vida secular. Nós temos que aprender isso e saber que é um conjunto, não tem como nós separarmos. A minha vida secular tem que estar vinculada à minha vida espiritual, à minha vida conjugal, né, minha vida amorosa, tem que estar tudo, porque a maneira que eu estou dentro da minha casa vai interferir na minha vida no trabalho. De como nós estamos dentro do nosso lar vai interferir na nossa vida fazendo a obra do Senhor. Sim, né? Então tudo isso é vinculado, né? E o primeiro tópico que vai falar para nós aqui é da condenação do adultério. Mas eu não posso falar de adultério sem primeiro falar da palavra casamento, né? Porque a lição aqui se deteve e o título da lição é Casamento para Sempre. Mas começa falando do adultério, daqui a pouco saiu do adultério, vai para o divórcio, né? Não fala do casamento, né? Casamento é instituição divina, casamento é para sempre. O casamento, vindo da palavra grega gamos, né? Matrimônio é gamos, que significa vincular, unir, né? E isso, nessa palavra gamos, no entendimento primário da palavra lá, esse vincular é um homem e uma mulher, é macho e fêmea, né? Não quero entrar, né? Porque se nós formos abrir isso aqui, nós vamos longe a conversa, mas é só para nós sabermos de onde é que vem a raiz da palavra. Inclusive, eu estava lendo um estudo ontem, um professor lá que estuda as línguas, né? Inclusive essa questão de casamento, né? Tanto que se fala hoje, união homoafetiva, casamento não existe, porque a raiz da palavra não cabe, não tem como. Você tem que ser pessoas de sexos diferentes para poder se unir ao casamento, né? Então a raiz da palavra é essa. Então Deus não deu brecha para outro tipo de união, né? Deus instituiu o casamento entre homem e mulher, né? E nós temos no Brasil hoje, só para nós termos uma ideia aqui, isso, o casamento no papel, no cartório, certinho, né? Que a palavra de Deus vai dizer, né, que dão-se em casamento também, né? Hoje estão, né, fora dos caminhos do Senhor, mas no casamento legalmente falado, 2021, ano passado, 757.179 casamentos foram feitos no Brasil. No Brasil. E isso porque foi 26% a menos que 2020, né? E nos 5 anos, últimos anos para cá, né? Então desde 2017 para cá, vem caindo os casamentos. Só que as uniões não vêm caindo. Isso quer dizer que o povo está deixando de casar e simplesmente se unindo, né? Se unindo, se juntando, né? Para que isso venha formar as famílias.
O tempo médio de duração de casamento, alguns números que eu fui buscar aqui, eu achei interessantes e ruins, né? O tempo médio de duração de casamento no Brasil era de 16 anos em 2010, uma média de tempo de casamento no Brasil, 16 anos. Graças a Deus, eu já estou indo para 27, estou bem acima da média, né? 27 anos de casado. Em 2020, essa média caiu para 13 anos. Já está caindo a média para 13 anos. Né? Isso é a fonte do IBGE. Né? No Rio Grande do Sul, agora em 2020, são dos casamentos que têm durado mais, uma média de 16 anos. E no Acre, onde tem durado menos de 10 anos, na média. Né? Então, se o meu tem 27, tem gente que teve 3 meses de casamento. Né? É para você cair dentro da média. Né? Mas o casamento foi instituído por Deus. E aqui agora Jesus vem falar do adultério. Se nós pegarmos o livro de São Mateus, do capítulo 5 em diante, ele vai falar do Sermão do Monte. E a nossa introdução aqui, ele fala no Sermão do Monte, né, em que Jesus evidencia. Né? Então Jesus ele começa a falar do Sermão do Monte. E é interessante que se você for ver o Sermão do Monte, ele toca ali em vários assuntos. Vários assuntos. Ele começa a falar ali do cumprimento, né, da lei e dos profetas, sal da terra, luz do mundo, fala das esmolas, fala do tesouro no céu, né, o hábito de julgar os outros, a bondade, os 2 caminhos, falsos profetas, né, quem entra ou não entra no reino de Deus, os alicerces, a autoridade, né? Então, coisas que falam normalmente do dia a dia, do cotidiano, né? Do dia a dia, vai falar para as nossas vidas. E uma dessas palavras, Jesus falando ali, né, sobre o divórcio também. Né? Está lá no livro de Mateus 7, que nós lemos aí, né? Mateus 5, né? 27 ao 32. Né? Jesus falando aí do divórcio. São itens, coisas que já acontecia do dia a dia e que eram muitas das vezes discutidas e colocavam essas coisas aos pés de Jesus. E aí, contrastando com a lei de Moisés, agora ele vem trazer para aqueles homens. E agora ele fala que aquilo quiseram colocar para Jesus, né? Ah, mas Moisés liberou, né? Então nós podemos fazer. Mas o que Jesus falou? É por causa da dureza do coração, por causa do pecado, né? Por causa do pecado Moisés fez isso, né? Definição do adultério no grego, temos o verbo moixel, cometer adultério, ser adulto, ter relação ilícita com a mulher de outro, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que o homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. Né? Tanto que era tão notória a aberração que Deus achava isso, que Deus pegou essa situação do homem e trouxe para a vida espiritual do homem também. Quando o homem vira as costas para Deus, deixa de adorar a Deus e vai adorar outros deuses, né? E vai correr atrás de outro Deus, oferecer o holocausto. Deus trata isso como prostituição, já trazendo para a figura de Jesus e a igreja, Jesus como noivo e nós como noivas de Cristo, né? Para se apresentar agora a Ele. Né? E acabamos deixando de adorar a Deus, né? E indo buscar outras coisas no mundo. Como disse, é um leque muito grande, se a gente vai ramificando, começa a crescer muito. Vamos nos adeter ao matrimônio. Né? Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique, de uma barreira, de uma sustentação que preserva a fidelidade conjugal e a família, que é a célula máter da sociedade. E se nós formos ver hoje, é onde o inimigo mais ataca, é a família, é a destruição da família, porque ele sabe
O inimigo sabe que se a nossa família tiver uma boa base, tiver uma boa sustentação, nós não vamos dar brecha para o inimigo trabalhar e nós vamos ter uma nova geração, nós vamos ter uma geração que adore o Senhor. Então o inimigo está atacando hoje para que isso venha se dissolver. E dentro e aí eu vou dizer, dos nossos lares cristãos, dentro das nossas casas, o inimigo tem trabalhado e tem dissolvido famílias dentro de nós que nos chamamos cristãos. E aí o próprio Deus me diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E nós vamos entrar um pouquinho mais nisso para frente. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós lemos o texto aqui, portanto, se teu olho direito se te escandalizar, arranca-o e atira para fora. Porque é melhor entrar no céu sem um membro do que com os dois ir para o inferno. Só que aqui agora Deus coloca que toda a raiz de amargura, todos os pensamentos diabólicos, as luxúrias, as prostituições, parte da onde? Parte do coração. Estaríamos vivos se for cumprir a palavra ao pé da risca. Então arranca o coração e joga fora. Arranca. Ou corta a cabeça, porque quando fala-se coração, é a mente, é o intelecto. Vamos cortar a cabeça e jogar fora, porque estaríamos mortos. Mas não, aqui a palavra de Deus, ele quer dizer assim: reflita, volta ao primeiro amor na presença de Deus. Temos que nos colocar inteiramente na presença do Senhor, porque a Bíblia vai dizer para nós: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós estamos falando da célula máter, que é o casamento, o matrimônio, estamos falando agora de uma pessoa composta, porque são duas e um, O próprio Deus vai falar que deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então agora somos dois, então começa por aí. Eu com Deus e com a minha esposa, é o meu próximo. Falando-se do casamento, é o mais próximo de mim. Como tem sido a nossa vivência com isso? Como eu olho a minha esposa, como eu olho o meu esposo, como nós nos olhamos nesta instituição pelo olhar de Cristo, pela posição de Jesus quanto ao casamento, quanto à minha vida e a da minha vida espiritual. E Jesus olha isso começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros, que levam à prática ilícita, à prática sexual ilícita. Isso já começa no coração, porque agora Jesus fala para nós: de olhar, cobiçar e pensar, eu já estou praticando, porque é o intento do coração que vai levar à prática. Cidadão que foi lá e roubou o banco dos Estados Unidos lá, ou nós vimos aí, esses dias aí, mais um caso, teve um em Santa Catarina, teve um em Guarapuava agora essa semana, fortemente armados, você acha que eles do nada fizeram aquilo? Não, aquilo foi premeditado primeiramente. Uma ação, antes dela acontecer, primeiro ela vai premeditar, primeiro ele vai pensar, primeiro aquilo vai crescer dentro de si, para depois externar, para depois colocar para fora o que está no coração. E o nosso tópico 2 vai dizer aqui: o que rege o coração regerá também o corpo. Isso quer dizer, o homem é o que ele pensa. O homem é o que ele pensa. O pecado não está restrito apenas no ato, mas também nos pensamentos impuros e malignos, cuja fonte é o coração. E é sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou o que ele sente. Porque aquilo que eu penso, que eu sinto, mesmo muitas das vezes eu querendo me policiar, querendo me segurar, uma hora eu vou falar. Você pode ter certeza que uma hora você vai falar. E quando algumas palavras, algumas frases que às vezes a gente para em pensar, em dizer que o casamento não muda a pessoa. Depois que casou mudou. Não. O casamento vai tirar a máscara simplesmente para revelar aquilo que a pessoa já é.
Só que muitas das vezes ele estava segurando, estava tentando manter uma aparência, estava tentando vender algo. E depois que ele vendeu, quando casa, aí simplesmente solta. Né? É verdade. Né? Caráter, né? Tem uma outra frase que dizem aí que o poder, né? Não, o poder simplesmente vai mostrar o caráter que a pessoa tem. Aí quando ele tem um poder, quando ele tem uma posição, aí ele vai mostrar o que ele realmente é. E na nossa vida conjugal, no nosso casamento, não é diferente. Né? Não é diferente. Só que agora nós temos a mente de Cristo. Então agora é a mente de Cristo, é Cristo que vai comandar as nossas vidas. Então, logicamente, muitas das vezes agora nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo poder. Essa é a diferença. E quando estamos e colocamos a nossa vida na presença de Deus, Deus vai nos moldar, Deus vai moldar as nossas vidas. Né? E eu quero trazer um pouquinho disso para nós hoje, né? Porque tantos casamentos têm sido dissolvidos. Né? E uma pesquisa foi feita de acordo com um advogado de São Paulo, Luiz Pignel, e ele fez um estudo, né, de todas as separações que foram feitas. Ele foi fazer uma pesquisa e alguns dos motivos maiores da separação. Logicamente está a questão da traição, né, do adultério, mas também junto com ele, não necessariamente maior ou menor, a convivência diária, a falta de comunicação, a falta de conversa ou a falha na conversa do casal e a vida financeira. São os 4 pontos que mais trazem separações, falando-se em Brasil. Quando se fala de homens, o motivo maior dos homens quererem se separar é a questão da infidelidade. O motivo maior das mulheres quererem se separar não é a infidelidade, mas é a questão da convivência e da comunicação. Por quê? Porque a mulher tem um próprio instinto, um caráter da mulher em si de perdoar mais e relevar mais. O homem tem por si o instinto, o caráter de não querer ser mais duro para perdoar e relevar. Segundo, o homem, o ser humano, o macho, o homem, ele tem por instinto, por caráter mais, a questão estética, visual. Isso são estudos feitos, estética, visual, né? Sexual. Ele quer a questão da adrenalina, a questão do hormônio, isso do macho, né? Do homem. A mulher, a questão da mulher é o carinho, é o abraço, é o sentir-se bem, é o sentir-se acolhida, né? A mulher tem por isso. Então, a mulher ela prefere muito mais uma boa conversa, né, do que muitas das vezes o ato sexual em si. Né? Porque a mulher ela gosta de se sentir acolhida, de se sentir abraçada. Né? Então essa é a questão maior das separações no Brasil. E diante disso eu comecei a olhar alguns pontos para nós olharmos para o nosso casamento, para nós olharmos para a nossa vida. Né? Se nós voltamos lá no livro de Mateus 7,24, vai falar de uma casa na rocha. E quando Jesus está falando em Mateus 7,24, ele está terminando o sermão da montanha. A última coisa que Jesus vai falar é sobre a casa. E aí Jesus vai falar assim, aqueles que ouvem a palavra e praticam. Quando ele fala ouvem e praticam, ele está desde o capítulo 5, quando ele começa o sermão do monte, ele começa a falar várias coisas do cotidiano. Por isso eu comecei dizendo isso. E ele fala explanando coisas da vida que nós temos que fazer. E agora, na última palavra sua, ele vai dar esse exemplo, né, do homem que construiu a sua casa na rocha. E aí ele vai dizer 3 coisas. E veio a chuva, está chovendo lá fora, e veio a chuva, e veio o vento, e correram os rios. Quando nós vemos isso numa casa, nós vemos que nós somos tentados e que a nossa casa é bombardeada de todos os lados. Porque quando vem a chuva, é de cima, é no telhado, é no cabeça da casa. Né? Quando ela vem, os ventos,
é na parede da casa, é no restante da família onde ela vai, né? E agora corre os rios para testar o alicerce, né? E o alicerce é Cristo. O nosso alicerce é Jesus. No que é que nós estamos firmados? A nossa casa está firmada em Cristo? Está firmada? Para ver como é, porque a chuva pode vir, muitas das vezes nós somos o guarda-chuva da nossa casa agora, né? E aí vem as paredes da casa, onde estão a esposa, os filhos, né? E se nós olharmos, um complementa o outro, porque é a esposa e os filhos que dão sustentação para o esposo dá a cobertura, mas a sustentação vem da família. E quando eu digo que na nossa vida secular, lá no trabalho, ou aqui na nossa vida ministerial, como está a nossa casa, nós temos essa sustentação na nossa casa, da esposa, dos filhos, o nosso ministério vai bem também, vai bem. Só que agora, tanto da esposa e do esposo, temos que estar sustentados na base, e essa base é Jesus, é a rocha, é onde está a nossa rocha, porque os rios vão vir, e a parede e o telhado não aguentam os rios que vêm, é só Jesus que vai aguentar, né? É só Jesus que vai nos dar essa sustentação, né? E agora ele fala, ouve e pratica. O Salmo 40, eu acho interessante essa palavra, porque o salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aqui nós vemos duas ações do salmista. Esperei e fui paciente. Esperei com paciência, né? Porque pode se esperar sem ter paciência também. Aí a pessoa está esperando e já está querendo agir, já está querendo fazer do jeito dele, né? Ou então nem espera, já vai fazendo. Mas o salmista diz,